Resumo do livro Coloque a Máscara Primeiro em Você. 17 hábitos para ter sucesso nos negócios e na vida. De Kevin Lawrence. Existe uma dura verdade sobre a liderança. Ou ela o força a se tornar mais forte, ou destrói lentamente sua vida. Não há meio termo. Com base nesse dilema enfrentado por líderes, o coach profissional Kevin Lawrence desenvolveu 17 hábitos que permitem que qualquer líder supere os perigos do sucesso e continue alcançando patamares mais elevados em seu negócio. Esses hábitos já ajudaram seus clientes, compostos por centenas de CEOs e executivos, a vencer desafios, a fazer crescer suas empresas, a tornarem-se mais fortes e resilientes, e a encontrar sucesso pessoal ao longo do caminho. Para compreender por que pessoas bem-sucedidas entram em crise de carreira, Lawrence estudou e testou diversas teorias de liderança por 2 décadas, como conselheiro de negócios. Em seu livro, Coloque a Máscara Primeiro em Você, ele traz conselhos concisos que vão surpreender e motivar até mesmo os líderes mais experientes, à medida que deixa as banalidades e os jargões excessivos de lado, a fim de compartilhar de forma direta as melhores ferramentas que encontrou para garantir a sobrevivência profissional, não importa quão alto se esteja. Uma vez que a maioria dos conselhos apresentados em livros destinados a líderes empresariais é um completo absurdo, com ideias recicladas que não correspondem às circunstâncias práticas, Lawrence deixa a pretensão de lado para apresentar as melhores informações e ferramentas que descobriu atuando como coach de CEOs e equipes executivas. Assim, sua obra apresenta hábitos que todos os profissionais de nível executivo devem adotar imediatamente para sobreviver e prosperar nos negócios e na vida. O livro apresenta um grande avanço na arte da liderança, na autogestão e no autocuidado. É possível encontrar centenas de livros e ferramentas para aprender como criar e desenvolver uma empresa de sucesso. No entanto, há a escassez da abordagem focada em um elemento muito importante para o progresso de qualquer negócio: o CEO, o próprio líder da organização, bem como as habilidades necessárias para cuidar de si mesmo primeiro e, dessa forma, cuidar melhor dos funcionários e do negócio. O autor deixa claro que desenvolver uma empresa de sucesso de forma sustentável, colocando os outros em primeiro lugar, é um mito. Na verdade, isso leva à exaustão. Essa é uma verdade inconveniente que precisa ser falada com a devida seriedade, tal como ocorre na obra. O livro discute o lado negro da dicotomia da liderança. Com a extensa trajetória de Lawrence atuando como coach e conselheiro de executivos, ele tem ciência das grandes dificuldades enfrentadas por esses profissionais. Assim, mesmo os grandes executivos, vistos com frequência em capas de revista, ocupando posições de sucesso, na verdade quase sempre estão sobrecarregados e correm o risco de começar a duvidar de sua própria capacidade. Quando isso acontece, vícios e outros hábitos nocivos começam a se manifestar e, como consequência, a saúde física e a mental são prejudicadas. A boa notícia, no entanto, é que tudo isso pode ser resolvido, incorporando hábitos saudáveis à sua rotina. Para tal, são necessárias as melhores práticas e ferramentas, e a obra de Lawrence tem todos os recursos que um líder poderia precisar para exercer seu cargo de forma mais saudável. São ensinadas técnicas para ajudar a recuperar a confiança e desenvolver uma nova posição de liderança, que não sobrecarregue ou force um líder a viver sob um estresse contínuo. De forma geral, o objetivo do livro é ajudar líderes a comandar um negócio e ter uma vida excelente. Ao atentar-se a isso e fortalecer sua resiliência, é possível dobrar a própria capacidade para alcançar resultados bem além do esperado. A obra
É um resumo conciso, mas abrangente, das melhores informações e ferramentas, com uma linguagem simples, direta, incisiva e poderosa. A premissa é bem simples. Só é possível ignorar a si mesmo até essa autonegligência sufocá-lo. A única solução é incluir você de volta à realidade, o que muitas vezes é deixado de lado por conta do trabalho e das grandes responsabilidades que um cargo de liderança exige. Inicialmente, o autor comenta sobre o que acontece à medida que envelhecemos. Assim, todo aquele tempo que costumávamos reservar para nós mesmos na juventude, realizando atividades que nos fascinavam e nos davam imenso prazer e alegria, começa a desaparecer. E nosso eu começa a ser deixado de lado, por conta das obrigações relacionadas ao trabalho e à vida pessoal. Portanto, a obra auxilia o leitor a recuperar esse equilíbrio, a reestabelecer o bem-estar e a incorporar hábitos mais saudáveis em sua vida. Coloque a Máscara Primeiro em Você divide-se em 17 capítulos, sendo que cada um é dedicado a um hábito. Cada capítulo aponta como o hábito pode ajudar no curto e no longo prazo, apresentando uma história e, por fim, mostrando como começar a implementá-lo. Os capítulos são encerrados com exercícios práticos, dando ao leitor a oportunidade de analisar quão relevante o respectivo capítulo é para ele. Há também a possibilidade de ler a obra inteira primeiramente, para ter uma ideia do que se trata cada hábito, e só então começar a se dedicar a incorporar um hábito por vez. Trata-se de uma jornada de adoção de novos hábitos positivos, e a cada passo dela é possível ir mais fundo. Os hábitos apresentados ao longo do livro não são de difícil compreensão, porém, apesar de simples, não são fáceis de serem seguidos. Como o autor afirma, o que ele propõe ao longo dos capítulos pode não ser para todos. Entretanto, ele incentiva o desenvolvimento do autocuidado como uma maneira de ajudar os outros a crescer. Liderar tem um lado bom e um ruim. A vantagem é que sua vida pode se tornar estimulante e gratificante bem além do imaginável. Porém, a liderança lhe consome e muda-o para sempre. E as pessoas raramente falam sobre essa parte negativa da liderança. Há, portanto, a intensidade, a pressão, o peso e a tomada de decisões difíceis que afetam não só a sua, como também a vida de outras pessoas. Com base nisso, Lawrence descreve o mito do martírio, ou seja, a crença de que não existe tempo suficiente para fazer as coisas que se quer fazer. Dessa forma, um líder acredita que não há tempo em sua vida para cuidar de si mesmo da forma adequada, deixando de reservar tempo para realizar atividades que dizem respeito apenas a eles mesmos. Assim, como líder, cônjuge, pai ou outro papel desempenhado socialmente, tais funções acabam superando em muito as próprias necessidades pessoais, acarretando em consequências negativas como a exaustão, o estresse e a alta irritabilidade. O mito do martírio é grave e problemático, pois faz com que os líderes se sintam culpados por terem necessidades humanas básicas. Porém, é impossível conduzir uma empresa ao seu maior potencial sem estar em seu melhor estado como indivíduo. Portanto, segundo o autor, caso um líder se sinta profundamente esgotado ou aflito por conta do seu negócio, esse não é um sinal para desistir. Esse é um indicativo de que o líder está se sentindo sufocado e precisa encontrar uma nova abordagem para sobreviver ao sucesso sem sacrificar a si mesmo. A solução apontada é bem simples. O líder precisa de muito oxigênio o tempo todo. O autor faz uma analogia com uma situação de emergência em um avião. Nesse tipo de ocasião, recomenda-se colocar a máscara de oxigênio em você primeiro. Dessa forma, é possível obter o oxigênio necessário para respirar, sobreviver e só então ajudar os outros.
Esse é um grande desafio, uma vez que o primeiro instinto pode ser salvar alguém. No entanto, se o próprio passageiro em questão não conseguir respirar, ele não poderá salvar ninguém. Não é diferente na liderança de empresas. Um líder deve se colocar em primeiro lugar, mas esse não se trata de um egoísmo para benefício próprio. Trata-se de dar permissão a si mesmo para se colocar em primeiro lugar. Trata-se de fazer de suas próprias necessidades uma prioridade inabalável, a fim de ser forte e resiliente o bastante para ajudar os outros. Dentre os 17 hábitos apresentados ao longo do livro estão: viva uma vida incrível, esqueça o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e dobre sua resiliência. Como Lawrence demonstra, o sucesso não é apenas algo que você alcança ou possui. É o que você sente sobre sua vida. A vida é uma grande aventura. E, nessa jornada, o sucesso de um negócio não deve ser o único propósito da vida de ninguém. Ainda, é preciso encontrar tempo para desfrutar tudo o que é conquistado. Assim, há a possibilidade de olhar para o passado no futuro sem se arrepender. Dessa forma, o autor mostra como construir um plano de vida, determinando outros sucessos que importam muito para um líder. Lawrence ressalta que se deve dividir o foco entre o trabalho, a si mesmo e a vida pessoal. O autor define trabalho como tudo o que é realizado profissionalmente, incluindo eventos sociais relacionados a trabalho, clientes e colegas. A vida pessoal relaciona-se às pessoas e causas que mais importam fora do trabalho, incluindo família, amigos, atividades de caridade e afins. Focar a si mesmo diz respeito a atividades pessoais que completam e tornam um líder mais forte. Caso não dê espaço ou invista energia em si mesmo, um líder reduz sua capacidade de trabalhar melhor e de viver com paixão. A maioria dos líderes comete exatamente esse erro fatal. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma noção agradável. Embora possa funcionar perfeitamente para pessoas menos ambiciosas, segundo o autor, é inconsistente para quem escolheu viver como líder. O fato é que o equilíbrio não existe para pessoas extremamente motivadas, que visam a alcançar grandes objetivos. Por mais empolgante que seja buscar atingir o sucesso, muitas vezes esse caminho não é pavimentado com uma vida simples e equilibrada. Assim, deve-se esquecer a noção de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e concentrar-se na paixão entre o trabalho, a si mesmo e a vida pessoal, em vez disso. Muitos líderes entram em colapso quando deixam de fazer coisas que os mantêm saudáveis. Assim, é essencial criar um sistema para cuidar de si mesmo, mesmo quando existem várias prioridades urgentes à espera. Esse sistema deve tratar bem o corpo, a mente e o espírito. Desse modo, o autor apresenta os rituais de resiliência, que são um conjunto de atividades corporais, mentais e espirituais que colocam os líderes na melhor forma possível para que possam liderar com eficiência. Deve-se então descobrir e realizar esses rituais o tempo todo. Ao se manter comprometido aos rituais de resiliência, o líder se prepara para vencer. Não importa o que a vida lhe reserve. Quando sua força e resiliência se tornam prioridade, os líderes têm a resistência necessária para oferecer ainda mais. Coloque a máscara primeiro em você. Oferece um rico conjunto de práticas para ajudar líderes a alcançar o sucesso sem arrependimentos. Além de apresentar os motivos, a obra propõe diversas atividades práticas por meio de exercícios relacionados ao autocuidado. Os 17 hábitos apresentados ao longo do livro proporcionam uma estrutura de mudança de vida com círculos de influência cada vez maiores, à medida que são implementados. O livro desmente por completo as crenças comuns e errôneas
sobre o sucesso. O coach Lawrence prova que é possível obter sucesso em todas as áreas da vida. Mas, primeiro, deve-se fazer o impensável. Como líder, é necessário se colocar em primeiro lugar. Esse é um conceito que confronta crenças enraizadas no imaginário popular, mas que transforma a vida para melhor. É uma leitura obrigatória para qualquer líder que deseja sucesso, sem sacrificar a si mesmo nesse processo.